Fala rapaziada, como é que estão as coisas aí? Espero que estejam bem. Aqui é o Gordinho, nós vamos falar de aspectos fundamentais da sociologia do Darcy Ribeiro. Então já vou avisando que eu vou dar uma dividida aí em algumas partes para que a gente não tenha um vídeo muito longo, tá? Mas com bastante informação. Darcy Ribeiro, um dos maiores pensadores, antropólogos, pesquisadores, importantíssimo na realidade brasileira. Por quê? Primeiro, mostrar a carinha dele para você aí. Então, o que acontece? O Darcy, ele é fundamental, porque ele teve vida política, foi senador, foi ministro da Educação, foi participando ativo, foi exilado na ditadura, saiu do Brasil, foi para o Chile, continuou trabalhando com educação e cultura, mesmo lá fora do Brasil, volta para o Brasil na redemocratização, assume um aspecto político e percebe algumas coisas muito importantes. Existe no Brasil uma diferença muito grande entre ricos e pobres, uma opressão mesmo entre ricos e pobres. E quando o indivíduo é de origem negra, indígena e pobre, esse indivíduo ele sofre muito mais que os outros. Então é um peso grande que ele vai colocar sobre a realidade social mesmo. Outro ponto importante é que ele vai formar da matriz da formação do povo brasileiro. Então o povo brasileiro vai ter essas três bases que a gente já comentou. A matriz tupi, que vai ser relacionado a alguns índios, a matriz afro, que é a matriz negra, que também alguns países, algumas etnias, e a matriz lusitana, a matriz portuguesa e também de base europeia, mas mais portuguesa. Então vamos falar rapidinho de cada um. Agora nós vamos falar de matriz tupi, que é a matriz indígena. O índio, então, ele tem uma importância muito grande dentro do contexto. Por quê? Porque o índio ele vai trazer uma importância estratégica, entender os locais, as passagens, os acessos, as cordilheiras, os rios, tudo que era estratégico para conhecer, para navegar e para andar aqui dentro. Então, a gente traz essa importância. O índio faz agricultura, né, como a gente viu, isso também é importante. O índio vai tentar fazer aquela relação cultural dele muito própria, quase mágica, e aí os seus rituais de antropofagismo, entre outros elementos, tá? E aí uma prática que o índio vai também fazer, que ele vai defender como uma prática que auxilia, veja, auxilia na ideia da miscigenação. É a prática do cunhadismo. Não é uma prática exclusivamente nossa, é uma prática que existe em muitas tribos do mundo. Mas a ideia de que quando chega alguém de fora, um estrangeiro, alguém que tem um destaque, alguém que é tipo um governante, um comandante, alguém que o índio sabe que ele é diferenciado. Então o índio faz o processo de oferecer uma esposa. Então esse processo de oferecer a esposa é criar laços, oferecer uma índia para aquele cara ter laços, e aí ele vai ter filhos, e aí ele vai defender aquelas ideias. Então a prática do cunhadismo, a prática que vai para frente, vai favorecer, valorizar o índio, sacou? Beleza. Segunda matriz é a matriz lusitana. Então, o português. O português ele vem com aquele Dom Infante, que vai trazer esses ideais de expansão, de desenvolvimento, de tecnologia, e chega no Brasil. Quando chega no Brasil, eles não têm o interesse de vamos montar um centro cultural aqui, desenvolver uma pátria-mãe aqui. Não, eles chegam, eles ficam é, é, encantados com o que eles estão vendo, e aí vão desenvolver o ideal de exploração. Eles, por meio ali, o Darcy Ribeiro é muito duro com isso, vai dizer que eles têm um ideal ali que vai ser de ajudar e tal, de expandir a religião, mas na verdade não, eles têm um interesse realmente econômico, tá? E eles sempre ficam nessa distância, sempre trazendo coisas de fora e subjugando aqui. Então realmente é uma crítica muito grande. E agora a matriz negra, então o negro ele vai ser o grande peão, a grande mola, a importância. Por quê? Aí ele vai trazer uma outra ideia, que é o conceito de ninguémdade. Ó, não coloquei esse material, mas não se preocupa. Não devo cobrar esse nível de prova, mas é legal você saber. Ninguémdade é a ideia de que o Brasil era uma terra de ninguém. Por que era uma terra de ninguém? Porque o europeu não tinha interesse de ficar aqui. O índio não tinha
a sua voz, sua representação. E o negro vinha como escravo. Para o índio, ele ainda tinha digamos assim, um refúgio cultural e ainda tinha alguma habilidade de escapar. Mas o europeu não tinha interesse, ele só subjugava. Então o negro, ele pensou, eu vou ter que sobreviver aqui. Não vai ter muito jeito. Então por isso que você tem muitos processos assim de trazer religião, do sincretismo, porque o negro percebeu que ele não teria como sair daqui. Então sobrou para o negro o processo de formatar essa cultura. Então a influência da matriz negra ela é enorme, ela entra em todos os aspectos da cultura. Pode pensar, toda a parte da cultura brasileira tem uma influência da cultura negra, né? Toda, seja na culinária, seja na música, seja, né, onde você imaginar, na arquitetura, onde você pensar, tem uma influência negra. E isso porque sobrou para o negro, então, fazer essa mistura. O negro vem, é o maior povo na história do mundo que foi retirado à força do seu local. Então, não existe. O segundo Darcy, eles foram transplantados, né, para cá. E aí eles trazem essa opressão, né? E outra coisa que é importante você lembrar é que todos os negros que vinham, que tinham conhecimento, que vinham para o Brasil, eles vinham para trabalhar naquilo que eles dominavam. Então, por exemplo, se o negro sabia agropecuária, ele vinha aqui para trabalhar no sertão, ali na agropecuária. Se o negro sabia da agricultura, ele vinha para trabalhar também em relação à cana-de-açúcar, ao café, entre outros. Se sabia de exploração de minerais, vinha para as minas. Então, e já existia esses reinos, esses domínios, esses impérios africanos, tá? Então, é legal que você faça essa relação aí, beleza? Então tá, essa foi a primeira parte do pensamento do Darcy Ribeiro, e aí agora eu vou dar uma parada, depois eu continuo com os Brasis, tá certo? Então a gente se vê até bem breve.